Meu avô se chamava Emílio, fumava cigarro de palha e assoprava a fumaça no ambiente da sala. Ele era extremamente severo para com os seus filhos, mas era terno com os seus netos. E ele inclusive dizia para tomarmos água com um melado quente para ver o resultado. Mas já o meu pai era muito terno para com os seus netos, mas era muito rígido para comigo. Eu tenho uma relação muito terna com minha filha e com meu neto Santiago, que acabou de nascer. A relação entre pais e filhos é tão antiga quanto a humanidade. No programa de hoje, nós vamos debater conflitos intergeracionais. A relação entre pais e filhos tem se modificado? Uma boa pergunta. O papel simbólico dos pais permanece o mesmo? Fique conosco, porque o Direito e Literatura está começando agora. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O trecho da canção Como Nossos Pais, interpretada por Elis Regina, retrata uma perspectiva de conflito intergeracional, relacionada à angústia com um padrão de repetição comportamental. Por outro lado, é inegável que a sociedade tem evoluído, implementando novos direitos e aprimorando, em determinados aspectos, as suas relações afetivas e educacionais. Da mesma forma, a constante alteração de referenciais entre as gerações que perpassaram o século XX até os dias atuais. Nos anos 50, James Dean e Marilyn Monroe eram ícones. Para a geração dos anos 70, James Dean ou Marilyn Monroe já não eram os principais referenciais, que residiam antes em figuras como Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Nos anos 80, David Bowie desponta no papel de ídolo. Hoje em dia, os referenciais de cada geração se multiplicam e são tão diversos quanto suas idades ou classes sociais. Em que medida os conflitos intergeracionais nos ajudam a compreender o direito? O quanto a cultura e as classes sociais influenciam na relação entre pais e filhos? As gerações atuais conservam referenciais éticos? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender as questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos conversar sobre conflitos intergeracionais. E para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e André Caran Trindade, professor de Direito da FG, Faculdade de Guanambi. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar exatamente com o André. Bom, primeiro uma satisfação e uma alegria então voltar e gravar com o Drayton e o Mário. Fazia tempo que a gente não tinha essa composição, por um tema que eu confesso fiquei surpreso com a quantidade de coisa que apareceu, né? Em princípio, a gente sabe, né, quanto tema envolve, quantas coisas poderiam ser abordadas com conflitos geracionais, né? Intergeracionais e mesmo assim, se a gente for pensar questões mais jurídicas, como se trata isso a partir da Constituição, a partir do meio ambiente, a partir da educação, para além das relações familiares, é uma coisa assim que ainda assim me surpreendeu. Eu trouxe um tema, um livro polêmico, cujo título também é polêmico, chama Vá, Coloque um Vigia. É o segundo livro, e tem uma alta discussão aqui sobre a própria autoria, da Harper Lee, que é a autora americana conhecida pelo Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird. Então, esse é um livro que foi lançado em 2015, sendo que o primeiro livro foi lançado em 1961, ou seja, mais de 50 anos depois. Por uma autora que tinha em diversos pronunciamentos dito que não escreveria mais nenhum, não publicaria mais nenhum livro. Então, quando esse livro é publicado, ela já está com 89 anos e morre no ano seguinte. Ela morre em 2016.
Então, aqui a gente até poderia discutir o conflito também sobre os interesses econômicos na publicação do segundo livro, mas justamente dessa vontade, olha como até isso dá para discutir, Lênin, a vontade dela de não publicar e como depois a geração sequente, que é a advogada e tal, terminam publicando o livro, em tese, com a autorização dela, de um momento que já está senil, debilitada, e a gente não tem exatamente a certeza se ela gostaria que esse livro fosse publicado. Mas assim, de uma maneira bem objetiva, depois a gente pode voltar. O título aqui faz alusão a um versículo do livro de Isaías, né, ligado à consciência, que é o próprio sentinela de cada um de nós. Mas o importante e a razão pela qual eu trouxe esse texto, Lênio, é porque no primeiro livro a gente tem a figura do Atticus Flint, né, cujo o filme, inclusive, quem faz esse papel é o Gregory Peck, né, ganhou um Oscar por isso. E o Atticus Flint é o grande advogado. Sinônimo de integridade, de um homem ético, né? Uma moralidade imbatível, uma argumentação, uma retórica invejada por todos. Esse primeiro livro, narrado, Mário, pela filha, que tem de 6 a 9 anos. Então, a visão da filha sobre o Atticus, que inspirou gerações de juristas, né? Um clássico americano, né? Que é leitura obrigatória nas escolas. E aí, o que acontece nesse segundo texto? Se desconstrói a imagem do pai. A primeira história passa na década de 30, né, tem uma referência a 1935, e essa segunda 20 anos depois. Ela cresceu. E isso é justamente, Lênio, após a decisão de 54, em que a Suprema Corte, né, diz que as escolas de brancos e negros devem ser as mesmas. Então, no primeiro tem uma questão racial presente, no segundo tem a questão racial presente, e aí ela se enfrenta, se confronta com o pai, que agora participa do Conselho de Cidadãos, da Ku Klux Klan. Né? Então, ela desfaz a imagem do herói e esse embate aí, que é uma coisa assim, no livro impressionante. Muito interessante mesmo. Né? O Drayton. Eu trouxe uma obra bem contemporânea, de um autor chamado Sérgio Vilas-Boas. O título do livro é A Superfície sobre Nós. É uma obra de ficção. Sérgio Vilas-Boas nasceu em Lavras, em Minas Gerais, e viveu bastante tempo em São Paulo, fez mestrado e doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP. O livro, ele relata a amizade entre duas pessoas, entre Hugo, que é um jovem de 18 anos, e Jaime, que é um antropólogo que tem 43 anos. E Hugo relata como se dá essas conversas, essa relação, e vez por outra entra também a namorada de Hugo, a Tabs, e faz alguns comentários. A conversa ela se dá num bar, então nós temos aqui conversa, temos diálogo, vamos dizer assim, lembrando um gênero literário muito caro à filosofia, à tradição ocidental. E nós temos aqui o embate entre duas gerações. A geração Y, representada aqui pelo Hugo, e a geração Baby Boom, representada pelo antropólogo. E aqui são 25 anos de intervalo, vamos dizer assim, e nós sabemos que hoje, cada vez mais, as gerações se afastam em menor intervalo de tempo. São 25 anos bem significativos. São 25 anos bem significativos. E o Hugo é jovem, é super ligado em tecnologia de informação e de comunicação. E o livro, ele aborda também essa questão, evidentemente, da internet. Há um filme que me ocorreu na leitura do livro, que é Homens, Mulheres e Filhos, um filme de 2014, um filme de língua inglesa, Men, Women and Children, traduzido em português, Homens, Mulheres e Filhos, que a problemática do filme está muito próxima à do livro. E esse filme em alemão, ele recebeu o título Zeitgeist, o espírito do tempo. Então, eu trouxe uma obra que expressa um pouquinho o espírito do tempo. E esse conflito entre dois horizontes de compreensão, vamos usar uma terminologia técnica nossa, entre o horizonte de compreensão do menino de 18 anos, o
jovem de 18 anos, e o horizonte de compreensão desse antropólogo de 43 anos, cada um eivado de preconceitos ou prejuízos decorrentes da sua trajetória vital, da sua história pregressa. E depois eu vou contar um pouquinho mais como esses dois horizontes entram em comunicação através da conversa, se há uma fusão ou não. Só gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Como a questão temporal ela é significativa na relação intergeracional. Nós, aqui, excetuando o André, que é bem jovenzinho, nós, Flag, Lene e eu, crescemos, ficamos adultos, sem conhecer palavras tais como Facebook, Instagram, adicionar, YouTube, Twitter, MP3, WhatsApp, Kindle. São palavras que não pertencem ao nosso vocabulário. Nosso léxico. Ao nosso léxico. E como é que nós vamos agora interagir com esse novo tempo, tendo que, como analfabetos digitais... Mas todos fazem isso. Vocês todos fazem isso. Fazemos todos, mas nós não somos native speakers digitais. Nós nascemos sem essa linguagem e tivemos... Como se quando você estudar na Itália, tu sabe o que é aprender uma língua estrangeira como adulto e aprender uma língua estrangeira como criança, né? Essa é a diferença. Mário. Bem, eu trouxe um clássico, que é a trilogia de Paul Claudel, O Refém, O Pão Duro e O Pai Humilhado. É uma obra escrita nos anos 20 e 30, né? E o contexto dela é o período da Restauração na França, 1840, por aí, Luís Filipe, o rei Luís Filipe, e vai até a queda dele e o pós-Guerra Franco-Prussiana, 1871. Essa trilogia de Claudel, que se seguiria uma quarta peça de teatro, ele retoma o que ele está trabalhando, Claudel, que é o longo trabalho dele de tradução do grego da trilogia de Ésquilo, a Orestíade, né? Então, é uma espécie de retomada da Orestíade. Bem, mas o pano de fundo, se fôssemos buscar um texto mais ou menos contemporâneo, seria o Totem e Tabu de Freud. Ou seja, a questão do parricídio ou a questão do conflito entre pais e filhos, filhos e pais, com um detalhe que Lênio já nos colocou de saída, essa fumaça do avô, né, que cai sobre o filho e sobre os netos. Ou seja, para entendermos o que sempre é a tragédia nas famílias, não há família sem tragédia, Lacan diz, é a tragédia do desejo, no mínimo se requer 3 gerações. Né? E Lênio estendeu para a 4ª geração. Para a 4ª. Então, aqui o contexto, o centro desse conflito intergeracional está entre o usurpador, o pão duro, o homem cruel, que se chama Toussaint, Todos os Santos, Terrulure, que como homem forte da França, general, ele extermina toda uma família, deixando só Signe, viva, uma família de nobres que ainda eram fiéis aos Bourbons, né? Aos Luizes, né? E que se refugia no interior, que se chama Cofontaine, onde tem uma abadia. Esse Toussaint mata, inclusive, os seus ex-colegas, porque ele era monge. De monge ele passou a militar. Elimina todos e descobre que o Papa, que estava sendo perseguido, está refugiado na propriedade, no castelo. Então ele impõe como condição de libertar o Papa que a que sobrou da chacina que ele fez, sim, se case com ele. E ela abdica de tudo como uma Antígona e
se entrega a um casamento como morta. Por quê? Né? Desse casamento nasce Louis, que no dia do batizado a mãe não quer esse filho, não vai no batizado. E na segunda peça, o pão duro... A primeira é só o refém. O refém, o Papa é o refém. Na segunda peça... Então, a segunda, vamos continuar no segundo bloco, a segunda parte. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conflitos intergeracionais, continuando com o Mário, que está contando uma trilogia. Nós já voltamos.